Boa noite. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o retorno imediato dos professores de Guarujá às salas de aula. O desembargador Antônio Carlos Malheiros concedeu liminar favorável à Prefeitura, determinando a suspensão da greve da rede municipal de ensino, que chegou a 12 dias. A decisão estabelece ainda a multa diária no valor de R$100 mil ao Sindicato dos Professores em caso de descumprimento. Hoje, a categoria realizou uma assembleia no início da tarde e havia decidido dar continuidade à paralisação. Durante esse período, os professores realizaram diversas manifestações para sensibilizar e pedir o apoio da população. A categoria reivindica 8% de aumento. O executivo oferece 0,5%. 0,5% é como 0%, como nada. A cada R$1.000 a gente vai ganhar R$5 de reajuste. Na reunião de ontem no Paço Municipal, ficou decidido que a Prefeitura só voltaria a negociar se a categoria voltasse ao trabalho. Mas hoje, em assembleia, os educadores decidiram continuar a paralisação. Greve não é bom para ninguém, né? Nem para as crianças, nem para os professores. Então nós esperamos que eles entrem num consenso e que nós possamos voltar já essa semana a trabalhar, né? A assessoria de imprensa do sindicato disse que ainda não recebeu o comunicado com a decisão da Justiça. Em entrevista coletiva, a presidência do Santos deu detalhes da investigação que esclareceu a denúncia das carteirinhas de sócios falsas. Por meio de uma investigação feita pelo banco de dados do clube, com o uso da internet e principalmente das redes sociais, que foi possível descobrir que as carteirinhas fantasmas, com os nomes de Alexandre Nardoni e Al Capone, possuíam o mesmo endereço de 2 sócios do clube, ambos ligados à Terceira Via, grupo que faz oposição à atual presidência do Santos e que denunciou as carteirinhas falsas. A forma com que o esquema foi descoberto foi apresentada à imprensa durante entrevista coletiva na Vila Belmiro. O presidente do clube lamentou as falhas no cadastro pela internet, mas garantiu que o problema já foi corrigido. O sistema visava facilitar as pessoas que iriam tornar sócios do Santos, porque é interessante que a gente tenha um número cada vez maior de sócios, né? O sistema se mostrou falho. Hoje, a CSU, quando recebe... Antes dessa denúncia. Quando recebe quando a gente percebeu, né, atrás, quando recebe a inscrição de sócio, e manda isso para a Secretaria Social, que faz as demais conferências e libera. As denúncias foram feitas um dia antes da votação, que iria determinar se a eleição de dezembro deste ano poderia ser feita também pela internet. Por isso, Odílio atribuiu os votos negativos dos integrantes do Conselho às denúncias. Conselheiro mais conservador, talvez de mais idade, que não tenha muita convivência com informática, computador, com essas denúncias, ele se sentiu inseguro. Essas denúncias tinham função de mostrar uma fragilidade no sistema e criar uma insegurança nos conselheiros que votaram. Para o presidente do Conselho Deliberativo, todo esse esquema supostamente armado pela oposição trouxe grandes prejuízos ao clube. Não será feita uma nova votação depois da descoberta da ligação de integrantes da oposição com as falsas carteirinhas. Mas o clube buscará ser ressarcido e promete punir os culpados. O Santos foi muito prejudicado e eu acredito que o Comitê de Gestão vai buscar ressarcimento desses prejuízos na Justiça, junto à entidade que provocou esses prejuízos. No Conselho, a gente vai levar para a Comissão de Inquérito de Sindicância as atitudes de associados e conselheiros que se envolveram nesse esquema de denúncias e de fraude na confecção de carteirinhas. Foi adiada para a próxima terça-feira a sessão da Câmara de Vereadores de Cubatão, que deve votar o relatório da comissão que investiga denúncias contra a prefeita Márcia Rosa. O assunto seria discutido hoje, mas a sessão foi cancelada em solidariedade ao vereador César da Silva Nascimento, do PDT, que afirma ter sido ameaçado de morte por um homem armado quando estava com a família a caminho de casa na última segunda-feira. Antes do início da sessão, o presidente da Câmara, vereador Wagner Moura, do PT, leu uma nota repudiando crime políticos.
As câmeras de monitoramento da Prefeitura de Santos gravaram o assalto a uma mulher na manhã do último domingo, próximo ao Canal 2. O crime aconteceu por volta das 9h20 da manhã e foi flagrado por câmeras de monitoramento da Prefeitura. Uma mulher se exercita na faixa de areia e, quando passa por 2 rapazes, é abordada. A central de monitoramento acionou imediatamente a Polícia Militar, que chegou a tempo de fazer o flagrante já na ciclovia. Uma aliança avaliada em R$ 900 foi recuperada. A hepatite é uma doença silenciosa, daí a importância de se obter o diagnóstico o mais rápido possível. Algumas unidades de saúde de Santos realizam o teste e mostram o resultado em apenas 30 minutos. A hepatite é uma doença silenciosa. Por isso, o diagnóstico precoce é fundamental para tratar e acabar com ela. Até o final da semana, vários postos de saúde da cidade vão realizar testes rápidos. O resultado sai em 30 minutos. E para falar um pouco mais sobre essa ação, eu converso agora com a Neide Gravato, que é chefe aqui do setor de tratamento de hepatites. Neide, como que funciona esse teste? Quanto tempo demora mesmo para sair? Então, o teste rápido, cerca de 30 minutos, você tem um resultado, mas ele é um teste de triagem, né? Ele vai dizer se você entrou em contato com a doença. Então, depois é necessário você fazer o acompanhamento e o diagnóstico total da doença para ver se é caso de tratamento ou só de acompanhamento. Assim que essa doença ela é diagnosticada, a pessoa já é encaminhada para o tratamento? Como é que funciona? Exatamente. Se ela fizer o teste nas unidades de saúde, ela já sai com dia e hora agendada. Se ela vier espontaneamente aqui no centro de testagem, ela já vem no mesmo dia para um primeiro acolhimento com a equipe e para iniciar o tratamento logo em seguida. Por que é importante as pessoas ficarem sabendo dessa doença e prevenir e tratá-la? Justamente porque é uma doença silenciosa, a pessoa não vai ter sintomas, então ela não pode esperar aparecerem os sintomas para ela começar a se tratar. Então é importante que as pessoas façam o exame, vejam se entraram em contato com a doença e se cuidem. Quais são os postos de saúde da cidade que estão realizando esse teste durante essa semana? Na verdade, todas as unidades de saúde sempre realizaram o teste. Na semana de sensibilização, nós estamos oferecendo o teste rápido, tá? Que ele fica pronto em 30 minutos, e estaremos oferecendo na unidade do Imbaré, no Rádio Clube, em Caruara e aqui na região central. Quais são os horários de funcionamento? Nós temos horários de manhã e à tarde. A programação está saindo toda, mas se a pessoa não puder ir nessas unidades, ela pode ir na unidade do seu bairro, conversar com o profissional, e lá também é oferecido o exame de rotina, que ele fica pronto em 8 dias. Neide, muito obrigada pelas informações. E no Santa Portal você encontra outras informações sobre esse assunto. Beatriz Lopes, de Santos. O Sindicato dos Empregados em Transportes Aquaviários e Operadores Portuários do Estado de São Paulo está participando das negociações para a reabertura do escritório do Fundacentro em Santos. O serviço, que já existiu na cidade, está desativado desde 2011 e é uma ferramenta importante para o trabalhador portuário. Para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio o presidente do Setaporte, senhor Francisco Nogueira. Presidente, boa noite, obrigado por participar conosco aqui do Caderno Regional. Primeiro, eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do que é o Fundacentro, né? Quais são as funções do Fundacentro, e também um pouquinho sobre os principais problemas que atingem o trabalhador portuário e de que forma o Fundacentro, que já existiu aqui e está para retornar, pode interferir para ajudá-los e protegê-los. Boa noite, obrigado pelo convite. A Fundacentro é um órgão do governo federal que ele é de estudo e pesquisa na área de segurança e medicina do trabalho. Então é um ícone na questão de estudo e pesquisa para até balizar a questão de novas normas técnicas na questão do mundo do trabalho. E a questão do para que a gente está trazendo a Fundação novamente para Santos? Na realidade ficou um hiato entre a saída até esse momento. E por que saiu então primeiro? Então ele saiu e por que exatamente. A pergunta que nos faz é que ela não devia ter saído. Até porque nós estávamos num crescimento econômico na cidade, com petróleo e gás, o porto, o polo industrial de Cubatão, e nós necessitamos de estudos, de pesquisa, para que se aprofunde na questão da segurança do trabalho. Haja vista que a Fundacentro foi
em 93, criou a questão da NR29, NR30, que fala especificamente do trabalho portuário. De lá para cá, não teve uma mudança na área portuária e não teve nenhum tipo de novas pesquisas sobre o porto. Então você percebe que o porto ele é dinâmico. A questão da mudança do mundo do trabalho, é necessário se fazer pesquisa para que o trabalhador tenha mais segurança no exercício da sua profissão. E o Setaporte, nesse caso, está tendo uma participação efetiva na tentativa de trazer de volta esse escritório da Fundacentro? Isso, iniciou no final do ano passado, tivemos uma reunião com a presidente da Fundacentro, doutora Maria Amélia, para poder trazer a Fundacentro, não só o Setaporte, como vários sindicatos, as centrais sindicais se organizaram para trazer a sede da Fundacentro para a Baixada Santista novamente, para atender essas demandas que nós temos entendendo, não só portuário, mas também demandas de outras classes trabalhadoras. Bom, eu sei que em fevereiro os sindicatos mobilizados na luta pela volta do Fundacentro entregaram para o Aloysio Mercadante, que é o chefe da Casa Civil, uma pauta de reivindicações dos trabalhadores relativa ao adoecimento dos estivadores e a doenças ocupacionais. Vocês já tiveram alguma resposta em relação a isso? E na realidade, inclusive, o Sindicato da Estiva, junto com o Sérgio Pardal, que é um advogado também do nosso sindicato, está trabalhando muito firme nessa questão, até por conta da aposentadoria especial, que foi nos tirada em 95. Então, esse estudo, e a Fundacentro, como eu já disse, tem um papel fundamental para se elaborar um laudo, um estudo, para que avalie as condições de segurança hoje na área portuária, não que foi em 95, quando foi retirada, para que nós possamos realmente ter a segurança do trabalhador portuário, ter a aposentadoria especial. Então esse estudo está encaminhado, ainda não se concretizou, mas a vinda da Fundacentro para cá vai nos ajudar a agilizar, preparar esse estudo. Já tem uma data para a volta ou não? Em setembro, está agendado para setembro, para poder ela estar se instalando. Eu acredito que setembro, outubro deve estar aí concretizando as obras, ainda tem a questão da liberação da área que ainda não foi liberada. Agora, presidente, a Codesp e a Secretaria Nacional de Portos estão fazendo a revisão do Plano Mestre, que define a capacidade e as possibilidades de desenvolvimento dos portos brasileiros nos próximos anos. O Porto de Santos vai se manter na posição de maior porto da América Latina? Eu acredito, acho que não tem como o Porto de Santos sair dessa posição por ser o maior número de atracadores aqui que existe. Pela extensão ou pela movimentação de carga? Pelos dois lados, não só a extensão como a atracação, mas temos que expandir mais, mas temos que ter qualidade na questão da logística. Não adianta expandir o porto e a gente não vê a questão da retaguarda, a logística que faz o suprimento do porto. É importante ter investimento na questão da logística. Agradecer o Francisco Nogueira, presidente do Setaporte, pela participação conosco aqui no Caderno Regional. Boa noite para o senhor. Eu agradeço, eu estou à disposição aí do Santa Cecília e o Caderno Regional. Obrigado. Eu é que agradeço. No próximo bloco tem campeonato de cubo mágico. Você se arrisca e mais. Um lar que precisa de voluntários. Os detalhes você confere em instantes. Até já. O Samba de Santos não é só o desfile das escolas no carnaval. O ritmo tem tradição na cidade. Um exemplo disso, o recém-criado Conselho do Samba, que vai elaborar uma cartilha. Os integrantes do Conselho do Samba se reuniram no Espaço Cultural da Zona Noroeste para traçar as diretrizes da cartilha do samba. Essa cartilha ela começa primeiro dizendo o que é o Conselho do Samba, o que é ser sambista, aí começa a mostrar item por item o que é ser um sambista educado. O documento terá indicações das atitudes que o sambista deve tomar em diferentes situações. Postura, batismo, rituais, cerimonial são alguns dos itens explicados. Com a cartilha, na realidade, a gente busca o quê? Um horizonte, né? Para o samba, para que os seus procedimentos sejam realmente respeitados. Por enquanto, esse é apenas um esboço da cartilha. Depois de finalizada, a ideia é lançar no Dia Nacional do Samba, que é comemorado em 2 de dezembro. A gente está feliz que as coisas estão andando e aí fica contente. Esse é o objetivo maior da Liga, de tratar o sambista e respeitar o sambista. Rapidez, inteligência e concentração. Qualidades indispensáveis para uma brincadeira que virou coisa séria. Teve até campeonato brasileiro com quebra de recorde. Did you have a nickname?
No filme A Procura da Felicidade, Will Smith interpreta Chris Gardner, um pai de família que, depois de perder a mulher, fica numa situação financeira difícil. E após mostrar suas habilidades com o cubo mágico, ele consegue um emprego. O quadradinho colorido foi inventado em 1974 e virou febre na década de 80. Até hoje é considerado o brinquedo mais vendido da história. A brincadeira virou coisa séria e as competições se espalharam pelo mundo. Esse final de semana, Santos sediou o Campeonato Brasileiro de Cubo Mágico. Os jogadores de todo o país vieram até aqui tentar resolver o desafio em menor tempo possível. Existem sequências de movimentos que fazem determinadas coisas. Você só tem que ligar todas elas até o cubo ficar pronto. Tem vídeos na internet que ensinam e normalmente a pessoa demora assim um dia e já sabe resolver o cubo, né? E tem que aprimorar para fazer rápido, que é difícil. A competição contou com mais de 100 inscritos em diversas modalidades, desde os cubos mais simples até os mais complexos. E se resolver o desafio com a mão é difícil, imagina com os pés. Gabriel é o recordista mundial neste quesito. Eu embaralhei, mas não teve jeito. Ele conseguiu finalizar com 38 segundos. Quando eu vi que eu comecei a tentar, assim, foi difícil no começo, é claro, mas depois eu peguei jeito já. Falando em recorde, a competição mostrou que os brasileiros estão bem demais nesse esporte intelectual. Pedro Henrique quebrou o próprio recorde no cubo 5x5. Terminou o desafio com 56 segundos e 99 milésimos. Esse é o melhor tempo sul-americano e o 7º do mundo. Eu cheguei aqui já pensando em conseguir esse recorde, era o principal que eu queria. E eu já estava fazendo em casa alguma coisa perto disso e graças a Deus consegui fazer aqui no campeonato. Mas o evento tinha espaço para os mais novatos. Fábio é o responsável por ensinar a família toda a brincar com o cubo. Ele leva para o lado competitivo. Já a mãe e a avó buscam apenas relaxar. E acredite, elas dizem que é possível. Eu sento ali no sofá e fico montando assim, eu acho assim fabuloso. Acabou pra cabeça. Desde 2009 que eu aprendi a montar, aí em 2012, né, que eu comecei a minha mãe começou a aprender a montar, minha avó também. Viu só? Nunca é tarde para aprender algo novo. Procura-se alguém para dar a mão, conversar, ouvir e contar histórias. Voluntários que possam fazer companhia aos 60 idosos que moram no Lar Vicentino. Para participar é preciso ter amor, paciência e dedicação de sobra. O caminhar lento é sinal de que o tempo passou. Sinal de que a vida correu depressa, mas valeu a pena. Deixou lições e sabedoria. As marcas impostas pela idade estão pelo corpo, como nas mãos da antiga tecelã, que hoje não exerce mais o ofício. A história de Cida, como é chamada pelos amigos, é de entrega. Veio para cá para não deixar a irmã que estava com Alzheimer sozinha no asilo. Não queriam que eu viesse. Não, mãe, a senhora não faz uma ideia o que é asilo, mãe. Eu vejo todo mundo falar mal. Eu falei, você me leva eu lá. Se eu não gostar, eu venho embora, eu tenho minha casinha aqui, eu venho embora. Tem 91 anos e já está há 4 aqui. De vez em quando recebe a visita dos 2 filhos. As ligações telefônicas são constantes, mas ela não pensa em voltar para a casa da família na capital. Costumei tanto que para mim representa que aqui sempre foi o meu lar. Diante de tantas histórias, encontramos a dona Elza. São 88 anos, mas o tempo não levou embora a vaidade. Os cabelos escovados, colar no pescoço e um perfume marcante. Com a ajuda da assistente social Ana, ela vai caminhando pelo jardim do prédio. Primeiro porque ele mora num apartamento pequeno, né? E eu quis ter a minha vida também, né? Eu quero que o casal seja feliz. Meu filho sendo feliz, eu sou felicíssima, filha. Eu quero a felicidade dele. Elza não se sente só e colecionou amigos. Olha, aquela senhora é maravilhosa com quem eu moro. A Tereza, ela está aí, ó. Né, Tereza?
Então, eu quero muito bem ela, nós nos damos muito bem, fora as amigas todas que eu tenho. Eu sou uma pessoa que me dou bem com todo mundo, eu quero muito bem os amigos. Para cuidar dos 60 idosos, 40 mulheres e 20 homens que moram atualmente no lar, a entidade conta com doações. Bom, a gente pede doações de fralda, material de higiene e limpeza, móveis, utensílios que já não servem mais para as pessoas. Liguem para cá e a gente vai buscar e reverte isso para os idosos, vendendo aqui no nosso Bazar da Pichincha. Quem está aqui não precisa de muito, só de companhia. Alguém para se apoiar, para segurar a mão naqueles momentos em que as pernas ficam mais fracas. O Lar Vicentino precisa de voluntários. O que a gente pede é que as pessoas contatem a nossa assistente social, a Ana Flávia, através do telefone 3468-5750. A gente vai cadastrar, vai chamar essas pessoas, entrevistar e depois a gente forma o grupo. Graças a Deus, eu estou bem. Não tenho queixa de ninguém, mas de ninguém. Tudo aqui são bom para mim. O importante é a gente ser feliz e ter saúde, muita saúde. Repetindo, o telefone é o 3468-5750. O endereço do Lar Vicentino é Rua Carijós, número 139, no Parque São Vicente. A edição do Caderno Regional desta terça-feira fica por aqui, pelo Santa Portal. Você continua bem informado. Até amanhã, às 7h30 da noite. Tchau.